Rich McCormick e Maria Elvira Salazar, os dois são do Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump, enviaram uma carta ao presidente Donald Trump pedindo punições a Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. Olha, eu não sei como vou dormir hoje. Pesado. Os deputados norte-americanos Rich McCormick e Maria Elvira Salazar, os dois são do Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump, enviaram uma carta ao presidente Donald Trump pedindo punições a Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. Entre outras coisas, como escreveu o alemão, entre outras coisas, a lei proíbe a entrada do sancionado em solo norte-americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Ainda bem que você não escreveu cidadãos, né, alemão? A carta assinada pelos parlamentares afirma que o ditador brasileiro, dá uma geral aqui ao alemão, afirma que o ditador brasileiro, nós fazemos assim, você já sabe do símbolo, né? Afirma que o ditador brasileiro Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas também uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Os políticos acusam o ministro do STF de conduzir um, aspas, ataque sistemático contra a democracia no Brasil. O documento também cita o caso de Eduardo Bolsonaro, exilado em território norte-americano, a qual chamou de alarme para o Estado da democracia do Brasil. O deputado Rick McCormick, um dos autores, Rich McCormick, né? Rich McCormick, um dos autores do documento, disse que as sanções também devem se estender ao que ele chamou de cúmplices de Moraes. E segundo informações da imprensa oficialíssima, o jornal O Globo, Paulo Gonet, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso devem ser os próximos alvos do pedido de punição nos Estados Unidos. Então a coisa está ficando grande. Para quem não sabe, a lei Magnitsky foi aprovada pelo Barack Obama, tá? É uma lei proposta pelos republicanos e pelos democratas. É uma das raras leis nos Estados Unidos de iniciativa dos dois partidos. Então, tanto os democratas quanto os republicanos aprovaram uma lei que foi sancionada pelo Barack Obama sem pestanejar e se chama Magnitsky em razão daquele, acho que é um jornalista, né, que foi morto. É russo. Um jornalista russo que foi morto numa embaixada do Oriente, né, uma dessas ditaduras teocráticas ou desses emirados, essas coisas muito loucas do Oriente. Esse sujeito foi morto dentro de uma embaixada, então os dois partidos falaram, não, isso é muito grave, isso não pode acontecer numa democracia. Não pode. E um país e uma autoridade que, mesmo que não seja condenada, mas que seja apontada como a grande responsável por uma barbárie antidemocrática, não pode pisar nos Estados Unidos. Não pode entrar, portanto não tem visto. Não pode fazer negócio com empresa americana. Nem ser contratado, nem contratar. Por exemplo, não pode ter um Visa, não pode ter um Mastercard, que são empresas americanas. Por exemplo. Não pode mexer no seu patrimônio, se tiver patrimônio lá, porque essa lei permite até o congelamento do patrimônio, confisco de conta. É uma lei muito pesada. Uma lei de democratas e republicanos, então não tem nada de extrema-direita. Sancionada pelo Barack Obama. Um dos pilares do wokeismo. Vale lembrar. E o que Alexandre de Moraes já fez no Brasil? Ora, o Clezão morreu. O Clezão morreu.
Uma cabeleireira está sendo tratada pior do que traficante, porque escreveu com um batom numa estátua. Ele é juiz, ele é investigador, ele é procurador, ele é vítima, ele é tudo, só falta ser testemunha. Portanto, ele desconfigurou, não importa os motivos, não importa a exceção, não importa o ineditismo, ele desconfigurou tudo o que se sabia sobre o Estado Democrático de Direito e foi amparado por esses sujeitos que foram citados na sequência. O PGR, o decano e o presidente do tribunal. E agora eles levam essa carta para o Trump. E se o Trump aceitar, a lei passa, os efeitos da lei recaem sobre Alexandre de Moraes e os próximos já estão na mira, como vocês viram noticiado pelo jornal O Globo. Aí eu quero ver, senhores. Sabe por quê? Porque o Senado não vai fazer nada aqui. Mas a gente está vendo que algo vai acontecer. Que vergonha, hein? Que vergonha, deputados e senadores. É por isso que eu disse, Eduardo correndo por fora vale muito mais do que um grupo de deputados correndo por dentro. Professor Marcelo Suano. Pave, eu vou fazer uma pequena esclarecimento. Quando você falou do caso da embaixada, na realidade o Magnitsky, ele era um consultor russo que ele identificou corrupção no Estado russo. Em 2008 ele foi preso. Olha que coisa maravilhosa, a razão que leva... Eu misturei tudo, né? Mas é maravilhoso porque cai como uma luva para a situação que a gente está vivendo. Por qual razão? Ele morreu sob custódia do Estado russo. E ele tinha identificado corrupção. Ele tinha se colocado contra o Estado russo. Essa é a grande questão. Ou seja, a lei cai como uma luva no Alexandre de Moraes. Cai como uma luva. Por isso quando você falou, entra como uma luva. Quando você citou, eu lembrei, não, mas talvez seja, eu fiquei procurando, e aí cai como uma luva pelo fato muito simples. Porque o que lei representa é um comportamento norte-americano em relação a todos aqueles que não respeitam o Estado Democrático de Direito e cujas autoridades se sobrepõem à sociedade de uma maneira a impor ditatorialmente a sua vontade, independentemente daquilo que são os valores sagrados do Ocidente. E isso, de alguma maneira, acaba sempre prejudicando os Estados Unidos. Por qual razão? Casos como esse, quando tem um grupo de corruptos que tomam conta de um país, eles atrapalham os interesses dos Estados Unidos e o desenrolar normal das ações americanas no mundo. Por isso que eles fizeram esse tipo de legislação. Eles falaram, olha, é um caso em que mostra um Estado utilizando com governantes que não valem nada, que massacram o seu povo, e essa sociedade pode, sendo vítima desse governo, estar abrindo as portas para os nossos inimigos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Parece que a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Praticamente cai como uma luva por essa razão. Quando você... Cai ou entra? Entra. No caso deles, vai entrar. Entra. Mas quando você trouxe o caso dos juristas, é maravilhoso. Por qual razão? Primeiro, você foi extremamente honesto, elegante, mas foi de uma sabedoria muito grande. Por qual motivo? Pelo simples fato de que os juristas eles são obrigados a recuar porque eles não têm alternativa. Basicamente, é uma comparação que pode ser feita ao caso do Bolsonaro e está irritando, no caso do Eduardo Bolsonaro, está irritando a esquerda. Por quê? Porque, estrategicamente, o passo que o Eduardo Bolsonaro fez é diferente do passo que os juristas não. Que o que os juristas aqui no Brasil estão dando, os advogados, é um passo tático, mas ali foi estratégico. Por qual razão? Ele precisava estar lá, porque ele sabia que a tática utilizada pela esquerda é bater moralmente nos caras para ver se os caras recuam. Quando ele vier aqui, simplesmente ele vai tomar porrada de tudo quanto é lugar e vai ser preso. Se é que ele vai sobreviver. Tem um esquerdo aqui, Fernando José de Souza, escreve aqui, Xandão é 10. Concordo, Xandão é 10, Potá. É 10, certamente, porque não chegou ainda aí. Como diria no Rio, 10, Potá, 10, Potá. Chegará em determinado momento a esse cidadão. Por quê? Porque não existe limite para aquele que tem ambição de poder. O poder não se divide. Deixa eu contar um segredo para esse cara. Ou você é a secla daquele que está no poder, ou você é adversário e inimigo. E não existe só adversário. Todos que podem querer compartilhar do poder deles são inimigos. As alianças são apenas pontuais para determinados momentos. A tendência natural é eles se confrontarem até que um só diga, eu sou Lúcifer.
Essa é a tendência. Mas tudo bem, só para encerrar, quando você olha e vê a forma como eles estão trabalhando e aquilo que você trouxe, sim, olha como a esquerda, ela sabe o que está sendo feito, porque ela usa isso. Ela chama isso de retirada estratégica. Você lembra da retirada para Serra Maestra? Retirada estratégica é aquela retirada antes de gozar, né? Que seja. Mas é bem próximo disso. Mas quando você faz a Serra Maestra, quando eles fizeram a retirada, por quê? Porque você assume uma posição em que pode você olhar melhor o campo. ONAN, para quem lê a Bíblia, do ONAN, a retirada do ONAN. Que seja. Só concluir. É aquela para não fecundar. É só para eu ser rápido. Mas o detalhe é que você olha de um posicionamento em que você pode entender melhor o campo de combate, que é o que o Eduardo está fazendo. O Eduardo não precisa estar aqui, precisa ter alguém na Comissão de Relações Exteriores para trazer, isso é fundamental, os contratos com a China, os acordos com a China. Isso é fundamental, porque aí dá os subsídios que os norte-americanos vão observar para dizer, realmente é um grupo que tomou o poder no Brasil, está massacrando a sua sociedade, não tem mais Estado Democrático de Direito e estão nos prejudicando. Por isso, estrategicamente, é perfeito. Essa é a razão pela qual existe tanto desespero por parte da esquerda. Que eles estão percebendo que a direita está adotando os procedimentos estratégicos perfeitos. Esses são os melhores procedimentos. E aí, só para encerrar, quando você dá uma olhada naquele... É a terceira vez, hein? Vai ser, mas para encerrar de verdade, para concluir. Quando você vê a extensão, sim, vai pegar os cúmplices e não ficará parado apenas nesses que estão envolvidos no processo. Aqueles que estão trabalhando em cumplicidade para massacrar a sociedade brasileira. Pegará os familiares, eles serão, sim, sancionados. O procedimento nos Estados Unidos é muito simples. Eles começam identificando as pessoas, depois identificam os grupos, depois identificam os governos. Aí, se nada der jeito, eles sancionam o Estado. É uma escalada. Está no primeiro momento, pegando os indivíduos, eles vão identificar os cúmplices e os familiares que estão trabalhando para fazer com que isso não funcione. Olha, você veja bem, fez bem, né, doutor Azoni? Vejo que o Hugo Mota foi falar esses dias, foi publicamente, falou que não, o Brasil não tem perseguido político, não, o Brasil não tem exilado. E quando você vê o presidente da Câmara, aí vocês estão, agora vocês também que ficaram aplaudindo, foi estratégico o Hugo Mota, foi estratégico o Hugo Mota. Pega na estratégia agora. Pega na estratégia e faz bagunça com ela. Mas se as sanções também vão se estender aos cúmplices, eu pergunto, a gente pode incluir nessa lista o Lula? O Hugo Mota? O Lula, o Pacheco? O não sabe nem o que está fazendo, bicho. O Lula não sabe nem o que está fazendo. Mas é cúmplice. Mas o Lula não está tendo protagonismo de nada. Ele não está tendo protagonismo em nada. Ele é beneficiário. O Lula ele virá no final, quando for sancionar o governo. Porque a escalada é pessoa, grupo, depois vai para governo e depois vai para o Estado. Mas aí eu acho que acredito que daria um problema diplomático. Por isso eles mas vamos lá, o que o doutor Azoni acha da zona? Completa a zona, cara. Para chegar no nível que os parlamentares americanos precisam entrar com uma representação para tentar frear os abusos de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e aqui nós não conseguimos, isso mostra um completo aparelhamento do próprio judiciário e a ineficácia do sistema, porque quem poderia fazer, que é o próprio legislativo, está na mão. Tem medo das sanções de que podem ser feitas. Então, mostra completamente o poder que ficou na mão do STF, principalmente na mão desse senhor, o Xandão, de poder pressionar quase a sociedade como um todo. Até o caso os casos que nós temos de prisão, justamente elas acabam impedindo as manifestações. As pessoas têm medo de postar, as pessoas têm medo de falar, porque ela não sabe se vai ter alguém rompendo sua porta, te levando preso, baseado num achismo do senhor Alexandre de Moraes. Então, isso mostra que realmente, dessa vez eu acredito que tenha um posicionamento. Ou já foi pedido isso alguns meses atrás, foi feito pelos executivos de uma empresa de tecnologia do Elon Musk, e foi recusado pela justiça americana, falando que não existia evidência suficiente para ser aplicada essas punições. Mas agora, os parlamentares pedindo para o presidente Trump,
também tinha seu interesse por trás de que isso fosse sancionado. Eu acho que agora vem bem forte. Isso... Não, mas essa lei já está sancionada. Não, é só ele aplicar ou não. É outra lei que estão fazendo para o Alexandre. Mas a Magnitsky já está sancionada. Então, eu acredito que agora, com o apoio do Trump, e o Trump também deixou claro a proteção assim, em cima do Eduardo Bolsonaro, falou que estaria assistido por ele, isso mostra que, olha o ponto que nós estamos chegando. Para você fazer um posicionamento dentro do Brasil, uma oposição, você tem que abrir mão do seu mandato, mudar para um outro país, largar seus familiares, largar a sua origem, ter um apoio do governo local, para que não seja preso, porque tem os acordos bilaterais entre os países, para você ter um apoio do presidente, para que ele possa defender os direitos constitucionais nossos. Olha que ponto que nós chegamos, Padre. A que ponto nós chegamos, Ana Paula? A que ponto? Olha... Eu cheguei ao ponto do Penha-Tóquio. Né? Olha, na terça-feira já havia sinais de que isso aí estava em andamento. Antes do Eduardo Bolsonaro publicar o vídeo dando a notícia de que ele estava se licenciando do mandato, já haviam publicações na internet dizendo que a assessoria do Trump já estava elaborando um documento com sanções para Alexandre de Moraes. Como aquela lei sem censura nas nossas costas não foi aprovada ainda em plenário nos Estados Unidos, a gente já entendeu que era a lei Magnitsky que estava sendo aí dando sinais de que poderia aparecer. Aí logo depois, tudo nessa semana, depois do anúncio do Eduardo Bolsonaro, que é um grande interlocutor nosso junto à comunidade internacional, vem agora porque dependia de uma provocação de algum parlamentar para que o Trump implementasse realmente a lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes. Então me parece que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, lembrando que tem 3 meses só de governo Trump. O Alexandre... Tem 3 meses só de governo Trump e os Estados Unidos mudou a cara. E o Brasil tem 3 anos de governo Lula e ele ainda está falando o que vai fazer. Vai fazer, exatamente. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.